Imagine um mundo antigo, primitivo e escuro, antes do dilúvio, antes da graça ser conhecida como conhecemos. Homens viviam e morriam. Gerações se sucediam. Pó retornava ao pó. Havia um padrão inevitável: nascimento, pecado, morte. Era assim para todos. Mas então, havia um homem, Enoque, um nome que significa dedicado ou consagrado. E este não era um guerreiro, não era um rei, não construiu impérios, não deixou monumentos, não gritou seus feitos para o mundo. No entanto, seu nome ecoa através de todas as gerações como um mistério sagrado, uma anomalia divina no fluxo mortal da humanidade. Por quê? Porque enquanto todos os homens de sua época seguiam a corrente da perdição, enquanto a maldade proliferava na terra e o coração dos homens se afastava cada vez mais do Criador, Enoque fez algo radical. Enoque fez algo que nenhum outro homem havia feito antes dele. Enoque andou com Deus. Não apenas frequentou um templo, não apenas ofereceu sacrifícios convencionais, não apenas seguiu tradições vazias. Ele andou, ele caminhou, dia após dia, em comunhão viva com o Altíssimo. E o que aconteceu em seguida foi tão extraordinário, tão impossível segundo as leis naturais, que desafia toda a compreensão humana. Ele não morreu. Simplesmente desapareceu, arrebatado, transladado para o céu sem experimentar a morte. Enquanto todos os seus contemporâneos sucumbiam ao túmulo, Enoque foi elevado vivo para a glória eterna. Gênesis 5:24 nos diz: Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Mas espera, você pensa que esta é apenas uma história antiga? Uma curiosidade histórica? Um conto do passado distante? Não. Isto é muito mais do que isso. Isto é uma revelação. Uma promessa cósmica, uma exortação que atravessa os séculos e chega diretamente ao seu coração, hoje, neste exato momento. A vida de Enoque não é um acidente da história, é uma demonstração de poder divino. É a prova viva de que existe um caminho diferente. Um caminho que rejeita a corrupção deste mundo. Um caminho que anseia por Deus acima de tudo. E você? Onde está o seu caminho? Para entender Enoque, você precisa entender o seu tempo. Você precisa compreender o abismo espiritual em que a humanidade havia caído. Gênesis 5 nos revela uma genealogia, uma linhagem de homens. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jereda e então Enoque. Cada um destes nomes é mais do que um nome. Cada um representa uma vida, uma história, uma morte. Observe o padrão que se repete como um tambor fúnebre. E viveu, e gerou, e morreu. E viveu, e gerou, e morreu. O mesmo destino, o mesmo fim. A mesma sombra sobre todos os homens. Mas quando chegamos a Enoque, o padrão se quebra. Antes de entender a quebra, você deve compreender por que ela era necessária. A terra havia se enchido de malvados. Jude 1:4-5 e Gênesis 6 nos falam de uma época de degradação espiritual sem precedentes. Os filhos de Deus se corromperam. Os gigantes andavam na terra. A carne de todo homem se havia corrompido. A iniquidade cobria como um manto pestilento. Os corações dos homens estavam dispostos ao mal continuamente. E então Deus agiu. Não com destruição imediata. Não com julgamento precipitado. Primeiro, Deus enviou uma testemunha. Uma voz que clamava no deserto. Um profeta antes do dilúvio. Um homem que se chamava Enoque. Você entende o peso disso? Enoque viveu numa geração condenada. Andou entre homens cujos corações estavam endurecidos. Respirou o ar de um mundo que se afundava na corrupção. E, no entanto, em lugar de se conformar, em lugar de render-se à maré de maldade que o cercava, Enoque escolheu outra coisa. Enoque escolheu andar com Deus. Isto não era fácil, isto não era popular, isto não era rentável. Seus contemporâneos estavam ocupados acumulando riquezas, construindo reputações, satisfazendo desejos carnais. E aqui vinha Enoque, simples, dedicado, caminhando cada dia mais perto do Criador enquanto o mundo caminhava para o abismo. Mas observe, Enoque não pregava apenas com palavras. Jude 1:14-15 nos revela que Enoque profetizou: Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Enoque advertiu, Enoque chamou. Enoque levantou sua voz como um arauto de justiça num mundo condenado. E o mundo o desprezou. Como sempre desprezam os verdadeiros profetas. Quantos o ouviram? Quantos mudaram de caminho por sua pregação? Quantos deixaram suas práticas desonestas? A Escritura permanece silenciosa sobre conversões em massa. E você sabe por quê? Porque o coração humano, quando endurecido no pecado,
resiste à verdade. O mundo não aceita a verdade. O mundo ama a escuridão. Mas Deus vê, e Deus não esquece. 7 palavras. Gênesis 5:24 contém apenas 7 palavras que descrevem a vida extraordinária de Enoque. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Mas dentro dessas 7 palavras existe um universo. Existe uma revelação tão profunda que os maiores teólogos ainda estão tentando compreender seus significados após milhares de anos. Enoque andou com Deus. A palavra hebraica para andou é halak. Não significa um caminhar ocasional. Não é um encontro em um dia da semana. É um viver, é um permanecer. É uma conduta de vida. Enoque estabeleceu seu modo de ser, sua essência vital, em um constante caminhar com Deus, dia após dia, noite após noite. Em cada respiração, em cada decisão, em cada palavra, em cada pensamento. Você compreende o que isto significa? Significa que Enoque rejeitou a normalidade de seu tempo. Rejeitou os ídolos que seus contemporâneos adoravam. Rejeitou as práticas abomináveis que suas gerações consideravam aceitáveis. Rejeitou a busca infinita pela satisfação carnal que consumia todos ao seu redor. E escolheu Deus não porque fosse fácil, mas porque havia compreendido algo fundamental. Que o Criador merecia toda a lealdade, toda a devoção, todo o afeto que um homem pudesse oferecer. Enoque compreendeu que andar com Deus não era uma punição, era um privilégio. Era a vida verdadeira. Enoque andava com Deus. Isto significa que havia uma intimidade, uma proximidade. Deus falava a Enoque, Enoque falava a Deus. Havia uma comunhão real entre o Criador e a criatura. Apocalipse 3:20 retrata isto de forma tocante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Enoque abriu a porta. E que transformação resultou disso? Observe, Enoque viveu 365 anos. O único homem na genealogia cuja idade não se repete novamente. Não é coincidência. Disse 65 dias em um ano. Um ano inteiro com Deus. Cada dia um testemunho. Cada ano uma caminhada. A vida de Enoque foi uma jornada sem fim rumo ao Criador. E em Gênesis 5:22-23 lemos: Andou, pois, Enoque com Deus após gerar Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Assim, todo o tempo que Enoque viveu foi de 365 anos. 300 anos. Uma vida longa. Extraordinariamente longa. Vivida em comunhão constante com Deus. 300 anos de recusa ao pecado. 300 anos de santidade vigilante. 300 anos de intimidade crescente com o Criador. Pense nisso. Enoque não era perfeito. Não havia ninguém perfeito senão o Messias. Mas Enoque era consagrado. Enoque era dedicado. Enoque havia feito uma escolha. Que toda a sua vida fosse um altar vivo ao Senhor. E você, qual é a sua escolha? Não é uma questão de perfeição. É uma questão de direção. Para onde aponta o seu coração? Qual é o seu norte espiritual? Está você caminhando em uma direção? Ou está flutuando sem rumo neste oceano de pecado que nos rodeia? Enoque andava. Andava com propósito. Andava com fé. Andava sabendo que cada passo o aproximava mais de Deus e o afastava mais da perdição. E então chegou o momento. Gênesis 5:24 se divide em 2 partes. A primeira é a vida. A segunda é a morte, ou melhor, a não morte. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Leia isto com atenção. Não está escrito Enoque morreu. Não está escrito Enoque foi sepultado. Não diz e toda a sua linhagem continuou. Diz desapareceu. Isto é extraordinário. Isto é impossível segundo as leis que regem a natureza. Isto é uma declaração de poder absoluto. Isto é Deus dizendo ao universo inteiro: os limites da morte não são absolutos. Eu sou maior que a morte. Observe os homens que o precederam. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 910 anos e morreu. Malaleel viveu 895 anos e morreu. Jered viveu 962 anos e morreu. Todos morreram. Todos foram sepultados. Todos retornaram ao pó. Mas Enoque foi transladado, arrebatado, elevado aos céus enquanto estava vivo, enquanto respirava, enquanto seus olhos ainda viam a luz do sol. Hebreus 11:5 fornece a explicação. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladou. Pois antes da sua translação,
Obteve testemunho de que agradava a Deus. Espera. Obteve testemunho de que agradava a Deus. Aqui está o segredo. Aqui está o código que desbloqueia toda a compreensão. Enoque foi transladado porque agradava a Deus. Sua vida, sua caminhada, sua devoção, sua santidade despertou o agrado do Criador. E quando Deus está agradado, Deus age. Deus intervém. Deus derrota até mesmo a morte. Isto é diferente de qualquer outra coisa na história humana até aquele momento. Adão havia comido da árvore proibida e recebeu a sentença: certamente morrerás. A morte passou a todos os homens. A morte é o salário do pecado. Romanos 6:23. A morte é certa. A morte é universal. A morte é inescapável. Mas aqui em Enoque, Deus suplanta sua própria lei da morte para honrar um homem que o agradava. Isto demonstra algo extraordinariamente importante: que não há ponto de não retorno para aquele que caminha com Deus. Não há situação tão desesperada que Deus não possa intervir. Não há morte tão certa que Deus não possa superar. Enoque é a prova viva de que existe um caminho acima e além da maldição comum. Enoque é a evidência de que a fidelidade é recompensada. Enoque é o testemunho de que um homem pode viver de forma tão agradável a Deus que até mesmo a morte cede. 1 Tessalonicenses 4:13-17 fala sobre o arrebatamento da igreja. Paulo menciona Enoque implicitamente quando descreve aqueles que serão arrebatados para encontrar o Senhor. Enoque é o protótipo, Enoque é o padrão. Enoque é aquele que primeiro experimentou o que apenas a graça de Deus pode conceder. Mas isto não era apenas para Enoque. Era uma promessa, uma semente plantada, um vislumbre do que viria. Porque milhares de anos depois, na consumação dos tempos, muitos mais seriam arrebatados. Muitos mais experimentariam o que Enoque experimentou. A morte seria vencida, a corrupção seria destruída, e os filhos de Deus receberiam o prêmio de sua fidelidade. Agora a pergunta que deve ecoar no mais profundo de sua alma: por que esta história é contada? Por que Gênesis dedica tempo a Enoque quando poderia falar de tantos outros? Por que a escritura inteira aponta para este homem simples? Porque você é Enoque, ou pode ser, não em nome, não em circunstância, mas em escolha. A vida de Enoque não era destinada apenas a ele. Era uma declaração, um modelo, um convite que atravessa os séculos e chega até você. Você está vivendo em um mundo caído. Como Enoque, você está rodeado pela corrupção, pela ganância, pela luxúria, pela violência, pela deslealdade, pela frivolidade, pela blasfêmia, pelas mentiras que se multiplicam, pelos ídolos modernos que se erguem em cada esquina. Você vê isto? Você respira isto? Você sente o peso desta atmosfera de pecado que envolve todas as coisas? Enoque também sentia. E ainda assim escolheu diferente. Escolheu andar com Deus. Isto significa algo radicalmente diferente do que o mundo oferece. Não é uma religião de conveniência. Não é um Jesus domesticado que se curva aos desejos da carne. Não é uma fé que se molda aos gostos do século. Andar com Deus significa fazer escolhas que o mundo desprezará. Significa permanecer firme quando a correnteza puxa para longe. Significa sustentar a verdade quando a mentira reina. Significa rejeitar a validação humana e buscar apenas a aprovação divina. Isto é aterradoramente simples, mas extraordinariamente exigente, porque andar com Deus significa santidade, e santidade significa separação. Significa dizer não. Não há lascívia, não há avareza, não há soberba. Não as práticas que agradam a carne, mas matam a alma. 2 Coríntios 6:14-18 diz: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Separação. Isto é o que significa andar com Deus. Você não pode andar com Deus e permanecer igual. Você não pode aproximar-se do santo e sair imaculado. Algo muda, algo transforma. Como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Enoque compreendeu isto. Enoque morreu para os desejos do mundo. Enoque morreu para a aprovação humana. Enoque morreu para si mesmo. E nesta morte ele encontrou a vida. Encontrou a intimidade com o Eterno. Encontrou o propósito que excede todo o entendimento. E o resultado? A morte não pôde reclamá-lo. A corrupção não pôde contê-lo. Quando chegou o tempo designado, Deus simplesmente o tomou. O levou, o exaltou. Isto não era recompensa ao acaso. Era o resultado natural de uma vida vivida em agrado a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também, aquele que vem a Deus há de crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa.
Mas a recompensa não é riqueza material, não é fama, não é poder terreno. A recompensa é comunhão, intimidade e presença, e finalmente glorificação. Você está aqui hoje vivendo sua própria história, e a pergunta que a Escritura lhe faz é simples, mas implacável. Qual é o seu Enoque? Qual é a sua resposta a este chamado? Porque este não é apenas um vislumbre do passado. Esta é uma exortação, uma súplica, um alarme soando para seu espírito. Você pode estar em um lugar onde o pecado parece normal, onde a imoralidade é aceitável, onde a desonra é corriqueira. Você pode estar respirando um ar viciado pela falsidade. Pode estar caminhando entre pessoas cujos corações estão voltados para longe de Deus. Você pode estar sentindo a pressão de conformar-se, de entregar-se de rendição. Mas aqui está a promessa. Existe outro caminho. Enoque o provou. Você pode caminhar com Deus também. Isto não significa que será fácil. Enoque enfrentou rejeição. Seus contemporâneos não o compreenderam. Seu chamado à santidade foi contrário a tudo que o mundo ao seu redor celebrava. Você pode esperar o mesmo. Você pode esperar oposição, isolamento, incompreensão. As pessoas podem rir de você, podem desprezar seus valores, podem chamá-lo de ingênuo, de retrógrado, de fanático. Mas observe, Enoque nunca buscou aprovação humana. Enoque não se defendeu. Enoque não tentou justificar-se aos olhos dos homens. Enoque simplesmente andou. E Deus se agradou. Isto é a verdadeira libertação. Libertação da tirania da opinião humana. Libertação do tormento de buscar validação eterna em criaturas que morrem. Libertação para viver unicamente para o agrado do Eterno. Provérbios 29:25 diz: O temor do homem é um laço, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Você está preso no temor dos homens? Está suas decisões sendo ditadas pela opinião alheia? Está seu caminhar espiritual sendo comprometido pelo desejo de agradar a criatura, em lugar de ao Criador? Enoque não. Enoque rompeu este laço. Enoque elegeu o céu sobre a terra. Elegeu o eterno sobre o temporal. Elegeu a santidade sobre a satisfação imediata. E isto deve ser sua escolha também. Não amanhã. Não quando tiver força. Não quando as circunstâncias forem favoráveis. Agora hoje, neste momento. Porque a vida é uma série de momentos. E em cada momento você está caminhando em uma direção ou em outra. Você está aproximando-se de Deus ou afastando-se. Não há neutralidade. Não há espera interminável. Você está sempre em movimento. Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isto não é uma sugestão. É um mandamento, uma chamada, uma exortação. Busque primeiro o reino. Não busque a riqueza, não busque o conforto. Não busque a satisfação carnal. Busque Deus. Busque conhecê-lo. Busque agradá-lo. Busque caminhar com ele como fez Enoque. E quando você faz isto, quando você prioriza realmente o Criador acima de tudo, algo misterioso acontece. Seu coração muda. Seus desejos se transformam. Seu senso de propósito é realinhado. Você começa a ver através dos olhos da eternidade, em lugar de através dos olhos da temporal. Existe um mistério profundo na vida de Enoque, que frequentemente passa despercebido. Enoque não apenas foi transladado. Enoque já estava morto em vida. Enoque já havia crucificado o eu. Enoque já havia oferecido seu corpo como sacrifício vivo. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto é exatamente o que Enoque havia feito. Sua life inteira, durante 300 anos, foi uma oferenda. Era um sacrifício contínuo no altar do compromisso com Deus. Quando você realmente compreende isto, a translação de Enoque deixa de ser estranha e se torna inevitável. Como poderia a morte reivindicar alguém que já havia morrido para si mesmo? Como a corrupção poderia tocar alguém que havia sido continuamente santificado? Isto é a verdade que o Messias veio revelar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Isto não é uma sugestão poética. É a condição fundamental da fé verdadeira. Você entende que está aqui? Que você, que está respirando, que está existindo neste corpo, que está preso a este planeta com suas tentações e enganos, você é convidado a morrer? Convidado a negar-se? Convidado a tomar sua cruz? Isto é contradição, isto é paradoxo. Porque Mateus 16:25 diz: Porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará.
Morrendo você vive, perdendo você ganha. Rendendo-se você conquista. Enoque compreendeu este mistério. Enoque viveu na morte de si mesmo e, portanto, nem a morte natural poderia tocá-lo, porque ele já havia passado pela morte espiritual que liberta. 2 Timóteo 3:10 fala de como o Messias aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Enoque era uma sombra disto. Enoque era um protótipo de um homem que havia vencido a morte não por poder pessoal, mas por comunhão com aquele que é a vida. E isto está disponível a você. A morte não tem que ser seu fim. A corrupção não tem que ser seu destino. Se você morrer para si mesmo, se você oferecer-se como sacrifício vivo, se você caminhar com Deus em santidade e dedicação, então até mesmo a morte se torna apenas uma transição, apenas um degrau, apenas uma mudança de endereço. 1 Coríntios 15:54-57 proclama: quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua aguilhada? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vitória é real, não é fictícia, não é uma consolação ilusória. É a realidade objetiva de que o eterno tem poder sobre o temporal, que o divino tem supremacia sobre o natural, que para aqueles que caminham com Deus até mesmo a morte é apenas um servente. Enoque provou isto e o Messias o confirmou. E você está sendo convidado a experimentar isto também. Quando o vento sopra através das páginas dos tempos antigos, quando os ecos da história ressoam através dos séculos, há um nome que permanece, um nome que não pode ser silenciado, um nome que aponta para além de si mesmo, para uma verdade que transcende os éons. Enoque. Ele não construiu catedrais, não organizou exércitos, não deixou escritos próprios, e ainda assim, sua vida é um livro aberto, um manual de fé, uma declaração de possibilidade, uma verdade cósmica inscrita no próprio tecido da Escritura. E a verdade é esta: Deus busca companhia, Deus deseja caminhar com você, Deus está chamando. A vida não é uma série de acidentes, não é um caos sem significado, não é uma luta interminável contra o inevitável. A vida é um chamado, um convite, uma oportunidade de entrar em comunhão com o Eterno. Você pode ignorar isto, como a maioria ignorou Enoque. Você pode continuar em sua busca de satisfação carnal. Pode seguir a multidão que caminha para a perdição. Pode aceitar a morte como seu destino final. Pode render-se ao torpor espiritual. Ou você pode fazer como Enoque. Pode levantar-se. Pode dizer não aos desejos que matam a alma. Pode alinhar seu coração com o do Criador. Pode começar a caminhar. E quando você caminha com Deus, tudo muda. Seu medo se dissolve. Seu propósito se clarifica. Sua eternidade se redefine. Porque você não está mais caminhando sozinho na escuridão. Você está acompanhado pela luz eterna. Seu caminho é iluminado. Sua direção é verdadeira. Isto é a fé. Isto é a verdade que salva. Isto é o Evangelho em sua essência. Que um homem pecador, através da graça de Deus e por meio do Messias, pode ser restaurado. Pode ser reconciliado. Pode caminhar com Deus. João 3,16 proclama: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é apenas um conceito, é uma realidade, é o oferecimento de Deus. O Messias veio para fazer pela humanidade o que Enoque experimentou individualmente, para abrir o caminho, para derrotar a morte, para restaurar a comunhão perdida entre Deus e homem, para oferecer àquele que crê a mesma translação espiritual que Enoque conheceu. Isto não é religião, não é tradição, não é superstição, é a verdade nua e crua do universo. Que existe um Deus que é santo, que é justo, que é amoroso, e que busca relacionamento com suas criaturas. Portanto, a exortação final é esta: escolha bem, escolha hoje. Escolha caminhar com Deus. Escolha a santidade. Escolha a vida eterna em lugar da morte eterna. Escolha o Messias. Escolha a cruz onde seu pecado foi redimido. Escolha a ressurreição onde sua morte foi vencida. E quando você faz isto, quando você se submete, quando você caminha, quando você consagra cada respiração ao Altíssimo, então você compreende o que Enoque compreendeu: que a morte não tem poder sobre aquele que anda com Deus, que a corrupção não pode tocar aquele que foi santificado, que o mundo pode passar, a carne pode falhar,
Mas aquele que cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Enoque caminhou com Deus e desapareceu para este mundo, mas não desapareceu da presença de Deus. Enoque vive, Enoque permanece. Enoque é a prova eterna de que existe um Deus nos céus, um Deus que vê, um Deus que conhece, um Deus que recompensa com a vida infinita aqueles que o buscam com todo o coração. Esta é a promessa, esta é a verdade. Este é o chamado, que você caminhe com Deus, que você seja santificado, que você seja retirado da corrupção, que sua vida seja um testemunho, que seu final seja a glória, porque o Deus de Enoque é seu Deus também. O Messias que recebe o fiel é seu Salvador também. A morte que foi vencida em Enoque será vencida em você também. Esta é a verdade que perdura. Esta é a esperança que permanece. Esta é a certeza que não falha. Aquele que anda com Deus não caminha sozinho. E aquele que caminha com Deus não permanecerá na morte. A redenção foi oferecida. A vida eterna foi prometida. O caminho foi aberto pelo Messias. Agora é sua vez, escolha. Caminhe. Seja transladado.